A paz do Senhor, meus irmãos. O estudo de hoje é Gênesis capítulo 9. Bem, nós temos já aqui desde o versículo 1. Bem, aqui é muito importante. O versículo 1, Deus chama Noé e abençoa Noé e os filhos dele. Isso é muito importante para o estudo de hoje. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Então, os filhos de Noé foram abençoados por Deus. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ou seja, Deus se posicionando a favor da reprodução, tá certo? O versículo 2. Olha o que Deus ele fala aqui. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Por que isso é importante? Porque existem algumas certas religiões e ensinamentos por aí que estão ensinando que a Bíblia proíbe você comer certos alimentos. Então nós teríamos que ser vegetarianos, porque tem alguns alimentos que Deus não permite a gente comer. Meus irmãos, eu vou ler o versículo 3 novamente para vocês. Gênesis 9:3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A erva verde, claro, simboliza as plantas, os vegetais. Mas esse tudo que se move, é claro que ele está falando de animais, certo? Em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai falar a mesma coisa. Então, meus irmãos, é bem verdade que na lei de Moisés está escrito que nós não podemos comer alguns tipos de alimento, mas com a vinda de Jesus, ele trouxe uma nova aliança. E com essa nova aliança, alguns preceitos, algumas doutrinas e ensinamentos do Antigo Testamento não servem e não valem mais para os dias de hoje, porque o próprio escritor de Hebreus, lá a Epístola aos Hebreus, fala que se mudou a aliança, nós estamos numa nova aliança, novas doutrinas, tá bom? É bem verdade que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas o contexto ele não veio acabar com o Antigo Testamento, ele veio dar cumprimento às profecias que lá estavam escritas, tá bom? Este é o contexto. Então, não, se Jesus com esse versículo não está dizendo que nós temos que guardar a lei de Moisés. Inclusive, Atos capítulo 15, se alguém tem dúvida, lá está escrito exatamente se nós temos ou não que guardar a lei de Moisés. A Epístola aos Gálatas também recomendo para quem tem dúvidas sobre isso. Ali é deixado bem claro que não, tá bom? Por ocasião de estarmos em uma nova aliança, não há mais necessidade disto. Porém, o versículo 4 diz uma coisa muito séria. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O que isso significa? O sangue na Bíblia, ele tem um significado, ele significa a vida. Então, quando ele fala carne com a vida, ou seja, é a carne com sangue. Então, ele está falando o seguinte: alimentos com sangue não podem ser comidos. Então Deus ele está dizendo que o sangue, irmãos, ele é usado em rituais. As pessoas comem comida com sangue e também tomam e bebem sangue em rituais pagãos e coisas de idolatria a outros deuses. Então, irmãos, Deus está condenando esse tipo de prática, tá certo? Deus simplesmente, em outras palavras, está dizendo, numa linguagem de hoje, lavem os seus alimentos antes de comer. Bem, é isso que Deus está dizendo, para que não tenham sangue, tá certo? Em Levíticos, capítulo 17, versículo 10 ao 14, explica melhor sobre esta questão, certo? Deus, no versículo 6 e no versículo 7, se posiciona contra o aborto, tá certo? Ele fala claramente
que aquele que matar um homem será morto também. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o homem foi feito à imagem de Deus. Então nós não podemos matar ninguém, porque o homem reflete Deus, tá certo? O pecado corrompe isso, é bem verdade, mas o homem foi feito à imagem de Deus. Mas o pecado é que corrompe, tá certo? E o versículo 7 fala bem claro: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus claramente se referindo a favor da reprodução e contra o aborto, claramente. E é muito bonito, irmãos, esse capítulo, porque Deus ele fala do arco-íris, que o sinal de que o mundo não vai mais acabar em água. Deus não vai mais enviar um dilúvio para destruir todas as coisas, é o sinal do arco-íris. Toda vez que nós olhamos para o céu e vemos o arco-íris, nós podemos lembrar da aliança que Deus fez com todos. Tá certo? O arco-íris é um símbolo bíblico, irmãos. É bem verdade que alguns tomam o arco-íris e distorcem esse significado. Infelizmente, tem pessoas que distorcem o significado do arco-íris, mas a Bíblia claramente toma esse símbolo como um símbolo de aliança entre Deus e nós, tá bom? Agora, vamos direto ao versículo 20, que aqui é a confusão do capítulo, tá certo? Noé, ele planta uma vinha, a vinha cresce, ele tira o fruto da vide, que é a uva, ele faz suco, tá certo? Vinho, e ele bebe e passa dos limites e se embriaga e fica nu, tá certo? Aqui entra a confusão do capítulo. Bem, eu acredito que eu não preciso nem dizer que bebidas na Bíblia não é? Acredito que isso seja bem em Provérbios, várias passagens de Provérbios está escrito sobre não para bebida, tá certo? Acredito que essa parte eu não preciso nem entrar. E claramente que a atitude de Noé foi errada, tá certo? E ele fica, por ocasião da bebida, o efeito da bebida, ele sai de si, então ele fica nu. Nós vemos também mais para frente outros casos assim. E Cão, tá certo? O filho de Noé, ele vê que o pai está nu, mas em vez de ele ir lá ajudar a seu pai, ele vai zombar do pai aos seus irmãos. E Sem e Jafé, que eram justos, pegaram uma capa, colocaram no ombro deles e foram virados e cobriram seu pai. Então Sem e Jafé não viram a nudez de seu pai. E Sem e Jafé usaram de beneficência com seu pai, tá certo? E aí Noé passa o tempo ali da bebida e Noé descobre o que Cão fez. E aqui que entra a questão do capítulo. Porque aqui é um absurdo. As pessoas dizem que os descendentes de Cão são os negros e os descendentes de Sem são os brancos. Mas isso é um absurdo. Em nenhum momento na Bíblia você acha uma genealogia assim. Em nenhum momento na Bíblia você encontra Deus fazendo acepção ou diferença entre cor ou raça, tá certo? Não diz Gálatas capítulo 3 que não há grego, não há judeu, não há nada mais disso, Deus considera um só povo, sabe? Não existe mais essa distinção. O que que é isso? Agora, o que que ele faz? Aqui, o que que aconteceu? Aqui, irmãos, é a consequência do erro. Canaã, tá certo? Cão gerou Canaã. Canaã é
simboliza o Egito, tá certo, irmãos? Porque aqui a gente já entra no sentido espiritual. Canaã simboliza o Egito. De Canaã saiu o Egito. Ah, e aí ele fala que o Egito, tá certo? Canaã seja servo dos servos de seus irmãos. Sem, tá certo? É o povo judeu, os judeus. Então ele fala que e seja ele Canaã por servo. Então, ou seja, que o Egito seja servo de Canaã. E que Deus prospere a Jafé e que Jafé esteja habitando nas tendas de Sem e que o Egito, que é Canaã, também seja servo de Jafé. Jafé, irmão, simboliza todo aquele que não é judeu, mas também não é lá do povo da Mesopotâmia, os chamados gentios. Bem, acredito que todos nós somos, tá certo? Eu, por exemplo, certamente vim das descendências de Jafé. Então, então a gente tem essa distinção aqui, certo? Detalhe, quando o povo de Israel estava cativo, preso, aqueles 400 anos no Egito, onde Faraó oprimia, nós vemos totalmente ao contrário. Aqui está escrito: bendito seja o Deus de Sem e seja-lhe Canaã por servo. De Sem saiu os judeus e de Canaã saiu o Egito. Então ele está dizendo o seguinte: que o Egito tinha que ser servo de é, dos judeus, só que lá era ao contrário. E nós podemos ver que Deus não contradiz a palavra dele. O que Deus fez? Em cumprimento à palavra dele, ele tirou o povo do Egito, com as pragas e tudo que ele fez no Egito, tá certo? Ele não contradiz a palavra dele. E bem, acredito que seja esta questão, a controvérsia do capítulo seja isto, tá certo? A gente entra aqui na questão espiritual. De Canaã sai o Egito, de Sem sai os judeus e de Jafé sai todo aquele que não é judeu, mas também não vive lá no território da Mesopotâmia. A Mesopotâmia se localiza aonde? No Irã, no Iraque, lá no território sírio, a Turquia, ali por aquele lugar, aquele meio ali dos islâmicos, dos muçulmanos, dos árabes. Este território é o território mesopotâmico. E todo aquele que não habita ali, e que também não é judeu, é de Jafé, que na Bíblia é chamado de gentios, tá certo? Nós somos, pelo menos eu sou de Jafé. E termina no versículo 29 dizendo que Noé viveu 950 anos. Bem, a Bíblia fala que aqueles que servem a Deus são abençoados com longura de dias, tá certo, meus irmãos? A gente não tem o que temer. Em Provérbios está escrito que o justo até na morte se mantém confiante. Então, meus irmãos, não venhamos ter a atitude de Canaã, tá certo? De Cão, porque Cão pagou pelo seu erro, tá certo? E detalhe, o versículo 1 diz que Deus abençoou os 3 filhos, e o versículo 23 diz que Deus aqui está sendo maldito seja Canaã. Por quê, irmãos? Jeremias 18 explica, Ezequiel 33. Ambos os textos dizem o seguinte: quando eu pronunciar uma bênção sobre uma nação ou sobre alguém, e esta pessoa se corromper, ou esta nação se corromper, eu não vou trazer a bênção sobre ela. Ou, ao contrário, se eu pronunciar maldição sobre uma pessoa ou uma nação, e essa pessoa ou nação se converter, se arrepender dos seus pecados, então Deus não traz a maldição. Então, ou seja, Deus deixou este princípio. Ele diz que vai abençoar, mas se você se corromper, ele não traz a bênção. A prova disso é Gênesis capítulo. Cadê? 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir justamente e juízo. Para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, se ele não agisse com justiça e juízo, Deus não traria a bênção sobre Abraão. Tá certo?